No dia 23 de novembro de 2013, no porto de Santa Cruz, Califórnia, foi encontrada morta uma das figuras mais influentes da indústria tecnológica, Forrest Hayes. Seu corpo foi encontrado a bordo do iate de luxo Escape, que pertencia ao próprio Forrest. O homem estava inconsciente em uma das cabines e as tentativas de reanimá-lo não tiveram sucesso. As autoridades locais foram as primeiras a chegar ao local, chamadas pelo capitão do iate. A descoberta do corpo foi acompanhada por uma série de circunstâncias estranhas. Forrest foi encontrado deitado de costas, sem sinais de luta. Em seu braço havia uma marca de injeção claramente visível, mas não havia nenhuma seringa ou embalagens de suprimentos médicos por perto. Isso imediatamente chamou a atenção dos investigadores, pois levantou questões sobre se aquilo foi um acidente ou uma ação deliberada. O quarto onde Forrest estava encontrava-se em desordem. Sobre uma pequena mesa à sua frente havia 2 taças com restos de vinho. Uma das taças tinha marcas de batom, o que indicava que havia outra pessoa com ele, uma mulher. Todas as janelas estavam cuidadosamente cobertas por cortinas, e a iluminação era suave, criando uma sensação de privacidade. No geral, a cena parecia estranhamente preparada, mas não continha sinais evidentes de violência. O capitão da embarcação informou à polícia que Forrest costumava usar o iate para viagens pessoais. Ele também observou que o proprietário gostava de passar o tempo a bordo sozinho, mas às vezes recebia convidados. No entanto, o capitão não viu ninguém embarcar ou deixar o iate depois que Forrest partiu para o passeio. Logo após o exame do corpo, o médico legista indicou preliminarmente uma possível causa da morte: overdose de medicamentos. No entanto, no momento da investigação inicial, ainda não se sabia se essa overdose foi acidental ou intencional. A ausência de uma seringa próxima ao corpo levantava ainda mais questões. A seringa foi removida intencionalmente por alguém ou ela nunca esteve lá? Na tentativa de encontrar ao menos alguma pista, os investigadores começaram a analisar o círculo de Forrest, seus contatos, relações profissionais e pessoais, bem como os eventos que antecederam sua morte. A questão principal era com quem Forrest passou as últimas horas de sua vida. Uma taça com marcas de batom e a ausência de evidências óbvias no local do incidente sugeriam que poderia haver uma mulher a bordo. No entanto, nem o capitão nem os funcionários do porto viram alguém deixar o iate depois que Forrest embarcou. A investigação começou com a análise do telefone de Forrest, que estava ao lado de seu corpo. Entre os aplicativos e conversas, nada suspeito foi encontrado de imediato. Ainda assim, o exame detalhado da vida pessoal de Forrest tornou-se o próximo passo da investigação. Apesar de sua reputação impecável nos círculos profissionais, os investigadores suspeitavam que ele poderia ter um lado oculto em sua vida, que poderia lançar luz sobre o que aconteceu. Durante uma análise detalhada de suas conexões e hábitos, ficou evidente que a vida aparentemente perfeita de Forrest poderia esconder segredos inesperados. Foi justamente a revelação desses segredos que se tornou a principal tarefa da polícia na tentativa de entender o que aconteceu a bordo do escape naquela noite fatídica. Forrest Hayes nasceu em 10 de maio de 1962 na cidade de Dearborn, estado de Michigan. Desde a infância, ele demonstrava habilidades excepcionais para o aprendizado. Sua curiosidade, capacidade de resolver problemas complexos e carisma natural o tornaram um líder entre os colegas. Professores e colegas destacavam seu caráter carismático e a busca pela perfeição. Essas qualidades lançaram as bases para seu futuro sucesso profissional. Após concluir o ensino médio, Forrest ingressou em uma das universidades mais prestigiadas, onde estudou engenharia e ciências da computação. Ele rapidamente dominou as tecnologias avançadas da época e começou a desenvolver seus próprios projetos, que chamaram a atenção de grandes empresas de tecnologia. Sua carreira começou no início dos anos 80, quando a indústria de tecnologia da informação estava apenas começando a se desenvolver. O primeiro marco significativo na carreira de Forrest foi o trabalho na Apple, para onde ele foi em 2005. Naquela época, a Apple estava passando por um período de rápido crescimento e desenvolvendo ativamente produtos inovadores como o iPhone e o iPad. Forrest assumiu um cargo em um dos principais departamentos responsáveis pela criação de novas tecnologias. Sua contribuição para os projetos da empresa foi tão significativa que ele rapidamente conquistou o respeito dos colegas e da liderança. Forrest não era apenas um profissional, mas também um inovador.
Ele possuía uma habilidade rara de encontrar soluções não convencionais para problemas complexos, o que o tornou um membro indispensável da equipe. Seus colegas lembram que ele sempre buscava implementar ideias avançadas que melhoravam a funcionalidade e a acessibilidade dos produtos. Na Apple, Forrest trabalhou em tecnologias que mais tarde se tornaram padrões para toda a indústria. No entanto, suas ambições não lhe permitiam se contentar com o que já havia alcançado. Logo, ele aceitou uma proposta do Google e, em 2007, juntou-se a uma das empresas mais influentes do mundo. Lá, ele passou a fazer parte da divisão Google X, que se dedicava ao desenvolvimento de tecnologias inovadoras. Forrest não tinha medo de assumir a responsabilidade pelas tarefas mais difíceis, o que o tornava um líder aos olhos de seus subordinados. Sua capacidade de combinar pensamento estratégico com atenção aos detalhes permitiu que ele liderasse com sucesso grandes projetos que definiam o futuro da tecnologia. Os sucessos profissionais de Forrest estavam intrinsecamente ligados à sua vida familiar. Em 1996, ele se casou com Denise. O casamento deles tornou-se uma união forte, baseada na compreensão mútua e no apoio. O casal teve 5 filhos. Forrest não era apenas um empresário bem-sucedido, mas também um pai amoroso. Apesar da agenda de trabalho apertada, ele sempre encontrava tempo para sua família. Segundo pessoas próximas, ele adorava passar tempo com os filhos, organizar viagens em família e criar tradições que fortaleciam ainda mais a família. A vida familiar de Forrest era um exemplo de harmonia. Sua casa, avaliada em $3 milhões, ficava em um dos bairros mais prestigiados da Califórnia. Ela se tornou o lugar onde a família passava o tempo com conforto e tranquilidade. No entanto, o maior prazer de Forrest era fazer viagens com sua família em seu iate Escape. Para ele, aquilo não era apenas uma embarcação, mas um símbolo da união familiar. Ele e a família costumavam fazer pequenas viagens, aproveitando o convívio e o descanso longe da agitação da cidade. Colegas e amigos de Forrest admiravam sua capacidade de conciliar conquistas profissionais com a dedicação à família. Ele se tornou para muitos um exemplo de como é possível equilibrar com sucesso o trabalho e a vida pessoal. Sua atenção aos detalhes e o desejo de ser o melhor em tudo o que fazia deixavam uma impressão inesquecível nas pessoas ao seu redor. No entanto, apesar da harmonia aparente, Forrest, segundo alguns amigos, às vezes sentia um vazio interior. Parecia-lhe que havia alcançado tudo o que poderia desejar, mas isso não lhe trazia plena satisfação. Essas sensações, provavelmente, tornaram-se uma das razões pelas quais ele buscava novas experiências e paixões que acabaram levando a consequências trágicas. Um elemento-chave da vida secreta de Forrest foi o uso do aplicativo Seeking Arrangement. É uma plataforma de encontros onde homens abastados podiam encontrar parceiras jovens para relacionamentos informais, que envolviam benefícios materiais. Forrest era um usuário ativo desse aplicativo. A análise de sua conta mostrou que ele mantinha conversas com dezenas de mulheres, propondo encontros e discutindo os termos da interação. Esses relacionamentos iam além dos encontros convencionais. Forrest presenteava generosamente suas parceiras, pagando suas despesas, dando presentes caros e organizando encontros em locais reservados. Um desses lugares foi seu iate Escape. Inicialmente, ele servia como embarcação familiar para pequenas viagens, mas com o tempo se transformou em um espaço pessoal, onde Forrest convidava mulheres encontradas pelo aplicativo. O uso do iate garantia privacidade e permitia evitar a atenção indesejada. O capitão da embarcação, que trabalhava para Forrest, mais tarde contou à polícia que o iate era frequentemente usado para esses encontros. Ele lembrava que Forrest às vezes levava mulheres para passeios curtos ou ficava com elas a bordo por algumas horas. Segundo o capitão, isso se tornou uma prática regular. Mas ele se esforçava para não fazer perguntas, seguindo o acordo de confidencialidade. Esses encontros frequentemente eram acompanhados de álcool e, em alguns casos, do uso de substâncias proibidas. Nas conversas encontradas no telefone de Forrest, havia discussões sobre a aquisição de substâncias. Suas parceiras às vezes traziam substâncias a seu pedido. Essa informação chocou os colegas da família de Forrest, que nada sabiam sobre sua vida dupla. A ligação de Forrest com uma das mulheres, encontrada por meio de um aplicativo, chamou especialmente a atenção dos investigadores. Uma semana antes de sua morte, ele organizou um encontro com ela em um iate.
Eles passaram a noite bebendo vinho e depois usaram substâncias, o que levou ao seu mal-estar. Na troca de mensagens após esse encontro, Forrest mencionou que não estava se sentindo bem, mas não pretendia abrir mão desse tipo de diversão. Sua vida era dividida em duas partes. Em uma, ele era um marido exemplar, pai e profissional com reputação impecável. Na outra, era alguém que buscava emoções fortes e uma fuga temporária da rotina. Seus colegas e amigos não suspeitavam da existência dessa vida secreta, e a família achava que suas viagens de iate eram uma forma de lidar com o estresse. Esses encontros reservados, que para Forrest se tornaram uma maneira de se distrair da rotina de trabalho estressante, acabaram levando a consequências trágicas. O iate, símbolo de seu sucesso e liberdade, tornou-se o local onde sua vida dupla se cruzou com sua morte trágica. A revelação desses fatos fez com que os investigadores e os entes próximos de Forrest repensassem a imagem que tinham do homem que consideravam irrepreensível. Alexandra Catherine Tillman, conhecida como Alex, nasceu em 8 de abril de 1987 no Canadá. Seus pais biológicos são desconhecidos, pois ela foi adotada ainda pequena por Leslie Ann e Bart Tillman. A nova família proporcionou a Alex todas as condições para uma infância feliz: renda estável, uma casa aconchegante e muito cuidado. Leslie Ann trabalhava no comércio e Bart ocupava um cargo de alta liderança em uma grande empresa, o que garantia à família um alto status social. Alex cresceu em um ambiente próspero. Na escola, ela apresentava bons resultados, especialmente em literatura, e sonhava em se tornar escritora. Os professores destacavam seu pensamento criativo e imaginação vívida. Além disso, ela se interessava por esportes e participava ativamente das competições escolares. Os pais se orgulhavam da filha, investiam em sua educação e apoiavam suas ambições. No entanto, a adolescência marcou para Alex o início de uma série de problemas. Aos 14 anos, ela experimentou maconha pela primeira vez. Foi uma decisão mais casual, mas acabou levando a um envolvimento gradual com o mundo do proibido. No início, eram substâncias leves, mas já aos 16 anos, Alex começou a usar drogas mais pesadas. Nesse período, a vida dela mudou drasticamente. Ela começou a faltar às aulas, saiu das atividades esportivas e se afastou dos pais. Leslie e Bart Tillman tentaram de todas as formas ajudar a filha. Procuraram psicólogos, levaram-na a consultas, mas a situação continuava a piorar. Numa tentativa desesperada de mudar a situação, eles enviaram Alex para uma escola particular de reabilitação no estado do Maine. Essa instituição de ensino era conhecida por sua abordagem rigorosa na educação de adolescentes com problemas de comportamento. Os pais esperavam que o isolamento do ambiente habitual ajudasse a filha a voltar a uma vida normal. No entanto, a estadia na escola não trouxe os resultados esperados. Alex não conseguiu se adaptar às novas condições e logo voltou para casa, onde mergulhou novamente no antigo estilo de vida. Aos 18 anos, Alex abandonou os estudos de vez. Ela tentou se encontrar em várias áreas, incluindo o jornalismo, mas rapidamente perdia o interesse. Suas tentativas de alcançar o sucesso eram constantemente frustradas pelo retorno ao uso de substâncias. Ela vivia em um estado de luta constante contra os vícios, o que a impedia de organizar tanto a vida pessoal quanto a profissional. Em 2010, Alex se mudou para São Francisco. Ela esperava começar um novo capítulo em sua vida, dedicando-se à indústria do entretenimento. Nesse período, ela criou um canal no YouTube onde postava vídeos sobre maquiagem e seu cotidiano. No entanto, o projeto não teve sucesso e Alex mais uma vez se deparou com a decepção. Em busca de uma forma de se destacar, ela voltou-se para a indústria da moda. Mas ao perceber que não se encaixava nos padrões tradicionais para uma carreira de modelo bem-sucedida, Alex escolheu o nicho da fotografia fetichista. Ela participou de sessões fotográficas no estilo BDSM, onde o foco era o choque e a provocação. Essa escolha a ajudou a encontrar seu público, mas não trouxe estabilidade financeira. Alex continuava lutando contra os vícios, vivendo de um trabalho para outro e enfrentando dificuldades constantemente. Em 2011, ela começou a usar a plataforma Seeking Arrangement. Esse passo tornou-se para ela uma forma de encontrar parceiros abastados que pudessem não só lhe oferecer apoio financeiro, mas também acesso a uma vida de luxo. Foi por meio desse aplicativo que Alex conheceu Forrest Hayes.
O relacionamento deles começou com a discussão das condições dos encontros, o que era uma prática padrão na plataforma. Forrest procurava uma parceira para encontros reservados em seu iate Escape, oferecendo apoio financeiro e presentes generosos. Alex via nele uma forma de garantir a estabilidade que tanto lhe faltava. Os encontros deles eram descontraídos e frequentemente acompanhados de vinho e conversas leves. No entanto, logo outros aspectos começaram a surgir na interação deles. Como se soube mais tarde, Forrest pediu a Alex que trouxesse substâncias proibidas, oferecendo pagamentos adicionais por isso. Alex concordou, vendo nisso uma oportunidade de obter mais vantagens. Seus encontros tornaram-se regulares. Uma das figuras-chave do passado de Alex Tillman foi Dino Reopoli, músico, empresário e dono de casas noturnas populares em Atlanta. O romance deles começou em 2011 e rapidamente chamou a atenção das pessoas ao redor devido à grande diferença de idade. No momento em que se conheceram, Dino tinha 51 anos, enquanto Alex tinha apenas 24. No entanto, eles mesmos não percebiam essa diferença, aproveitando uma vida vibrante e intensa. Dino não era apenas um empresário de sucesso, mas também um apaixonado músico de rock. Seus clubes tornaram-se o centro da vida musical de Atlanta, e sua banda se apresentava regularmente nesses locais. Dino era conhecido por seu carisma, energia e amor por um estilo de vida livre. Alex, que buscava estabilidade e atenção, rapidamente ocupou um lugar ao lado dele. O relacionamento deles lembrava o romantismo do rock and roll, festas barulhentas, viagens e uma imersão total em um estilo de vida despreocupado. No entanto, por trás do brilho exterior da relação, escondiam-se inúmeros conflitos. Amigos e colegas de Dino observavam que Alex frequentemente provocava brigas. Seu comportamento impulsivo, agravado pelo consumo de álcool e medicamentos, tornava o relacionamento deles extremamente instável. Em setembro de 2012, apenas algumas semanas antes dos acontecimentos trágicos, Alex procurou a polícia com uma denúncia de violência por parte de Dino. No entanto, os policiais que chegaram encontraram uma situação completamente diferente. Segundo testemunhas, naquela noite Alex se comportou de forma inadequada. Ela bebeu demais, causou um escândalo no clube e depois atacou Dino fisicamente, deixando marcas de mordida em seu dedo. Como resultado, ela própria acabou sendo acusada de fazer uma denúncia falsa de agressão. Esse caso se tornou mais uma prova da tensão no relacionamento deles, que apesar do apego mútuo, estava desmoronando sob o peso dos conflitos. Algumas semanas depois, em 24 de setembro de 2012, Dino foi encontrado inconsciente em sua casa. Alex chamou o serviço de resgate, informando que ele havia perdido a consciência após uma longa festa. Segundo ela, alguns minutos antes, ela havia ido ao banheiro e, ao voltar, o encontrou caído no chão. Os paramédicos que chegaram ao local constataram a morte. A autópsia revelou que a causa da morte foi um ataque cardíaco, provocado por uma overdose de substâncias proibidas. No entanto, essa versão levantou dúvidas entre os amigos e familiares de Dino. Eles afirmavam que ele categoricamente não usava medicamentos e até evitava tomar analgésicos. Sua postura firme em relação a esse assunto tornava a versão oficial da morte contraditória. Apesar disso, o caso foi encerrado, pois a polícia não encontrou evidências de que o incidente tivesse natureza violenta. A morte de Dino, inicialmente considerada um acidente, voltou a chamar a atenção um ano depois. Quando Alex foi presa em conexão com o caso de Forrest Hayes, a polícia, ao investigar seu passado, descobriu semelhanças entre dois casos. Os medicamentos que causaram a morte de Forrest eram idênticos aos encontrados no organismo de Dean. Esse fato levou à reabertura da investigação sobre as circunstâncias da morte dele. Além disso, as publicações estranhas de Alex nas redes sociais aumentaram as suspeitas. Em uma das postagens, feita alguns dias após a morte de Dean, ela escreveu: "A morte está sempre por perto. Ela pode estar ainda mais próxima do que você pensa." Essas palavras geraram muitas especulações, embora a própria Alex não tenha feito nenhum comentário sobre elas. Os familiares de Dean apoiaram a reabertura do caso, alegando que a investigação inicial havia sido superficial. Eles insistiam que Alex poderia estar envolvida em sua morte, considerando seu comportamento e ligação com substâncias proibidas. No entanto, nenhuma prova direta de sua culpa foi encontrada. Os paralelos entre as duas mortes, a de Dean e a de Forrest, levaram a investigação à conclusão de que as ações de Alex poderiam não ter sido acidentais, mas parte de um quadro mais complexo.
No entanto, apesar das novas suspeitas, o caso de Dean permanece oficialmente encerrado e seu possível envolvimento nunca foi comprovado. Essa incerteza continua gerando perguntas para as quais talvez nunca se encontrem respostas. Assim, os investigadores conseguiram reconstruir os acontecimentos da noite fatídica em que Forrest foi encontrado morto, graças a uma série de provas, testemunhas e gravações de vídeo obtidas pelas câmeras a bordo do iate. No dia 23 de novembro de 2013, Forrest chegou ao Escape na segunda metade do dia, como de costume, sem acompanhantes. Logo depois, Alex Tillman subiu a bordo. Segundo o depoimento do capitão, naquele dia Forrest pediu que ele deixasse o iate até o final da noite, explicando que queria ficar sozinho e descansar em silêncio. Mesmo assim, algumas câmeras continuaram funcionando. Nas gravações das câmeras de vídeo, é possível ver Forrest e Alex na cabine principal. Eles conversam, riem e bebem vinho. Alex trouxe uma bolsa, na qual, como se descobriu depois, havia medicamentos e uma seringa. Perto do entardecer, a conversa fica mais descontraída e Alex pega uma seringa com uma substância. Primeiro, ela faz a injeção em si mesma e depois oferece a Forrest, que aceita. A gravação da câmera registra o momento da injeção. Depois que Forrest recebeu a dose, seu estado piorou drasticamente. Ele perdeu a consciência e caiu no sofá. Alex inicialmente não percebeu a gravidade da situação. Ela continuou bebendo vinho, observando o ambiente e depois tentou reanimar Forrest. Na gravação, é possível ver que ela o sacode pelos ombros, mas ele não reage. Quando Alex percebeu que Forrest não estava recobrando a consciência, ela entrou em pânico. Suas ações se tornam caóticas. Ela recolhe seus pertences, incluindo seringas e restos de substâncias, para eliminar possíveis evidências. Em seguida, ela se aproxima da mesa, pega a taça de vinho da qual bebeu e limpa as marcas de batom, mas, como se descobriu, não completamente. Na câmera, é possível ver como ela fecha apressadamente as cortinas da cabine, examina o local do ocorrido e verifica se não restaram evidências visíveis de sua presença. Depois disso, Alex deixa o iate sem tentar comunicar o ocorrido. Ela deixa Forrest caído, inconsciente. Durante as horas seguintes, ninguém o incomodou. Mais tarde, o capitão, que havia recebido uma mensagem da esposa preocupada de Forrest, voltou a bordo e encontrou o corpo dele. A investigação determinou que, após o incidente, Alex tentou fugir. Ela ligou o telefone e deixou a área do porto, provavelmente tentando evitar ser descoberta. No entanto, as gravações de vídeo do iate, bem como marcas de batom na taça, impressões digitais e conversas encontradas no telefone de Forrest com Alex, permitiram à investigação reconstruir a sequência dos acontecimentos. Depois que a investigação identificou Alex como figura-chave no caso da morte de Forrest Hayes, foi iniciada uma operação para capturá-la. Alex desapareceu imediatamente após o trágico incidente, o que reforçou ainda mais as suspeitas sobre seu envolvimento. Seu telefone foi desligado e as redes sociais, que ela usava ativamente antes, permaneceram sem atualizações. Isso dificultava seu rastreamento. Mas a polícia tinha um plano. Os investigadores prestaram atenção ao perfil de Alex na plataforma Seeking Arrangement. Esse aplicativo tornou-se o ponto de partida que os levou até ela. Usando uma conta falsa, eles criaram a imagem de um homem rico interessado em novos encontros. Alex, apesar de tentar evitar a tensão, não recusou a oportunidade de ganhar dinheiro e concordou em se encontrar. A troca de mensagens durou vários dias, após o que as partes combinaram de se encontrar em um dos lugares isolados da Califórnia. Quando Alex chegou ao encontro, ela foi detida pela polícia. A operação ocorreu sem complicações. Alex não resistiu, mas seu comportamento foi descrito como indiferente e frio. Ao ser presa, ela declarou que não entendia do que estava sendo acusada. Mas logo foram apresentadas acusações oficiais contra ela, incluindo homicídio em segundo grau, destruição de provas e tráfico ilegal de substâncias proibidas. O julgamento começou no início de 2014 e gerou grande repercussão pública. Alex, graças à sua aparência e ao seu passado, rapidamente se tornou o centro das atenções da mídia. Ela foi chamada de a Bela que virou criminosa e discutiam suas fotos, entrevistas antigas e seu estilo de comportamento. Durante as audiências, ela aparecia na sala do tribunal vestida de forma impecável, demonstrando calma e confiança, o que provocava reações ambíguas do público.
a promotoria insistia que Alex estava plenamente ciente dos riscos de suas ações. Eles forneceram as gravações das câmeras do iate, onde se via ela injetando algo em Forrest e depois saindo do local sem prestar nenhum socorro. Isso, segundo a acusação, indicava a sua indiferença e tentativas deliberadas de ocultar os vestígios. A defesa de Alix alegou que ela agiu a pedido de Forrest e que não tinha a intenção de lhe causar mal. Os advogados afirmaram que a morte foi uma trágica coincidência e que a sua fuga apressada se deveu ao pânico. Eles também enfatizaram que o próprio Forrest pediu que ela trouxesse as drogas e concordou com a injeção. Em maio de 2015, Alix fez um acordo com a promotoria, aceitando declarar-se culpada de homicídio culposo e posse de substâncias. Em troca da confissão e da renúncia ao júri, ela foi condenada a 6 anos de prisão, com o tempo já cumprido sendo descontado. Essa decisão gerou uma nova onda de discussões. Alguns acharam a sentença branda demais, dadas as circunstâncias, enquanto outros viram justiça nela, pela falta de provas claras de crime doloso. Após a prisão, Alix foi deportada para o Canadá, seu país natal, ao final da sua pena no ano de 2017. No entanto, o seu nome continuou a surgir em debates e artigos relacionados a crimes de grande repercussão. Para o público, Alix Tichelman virou símbolo de vida dupla, risco e das consequências de decisões imprudentes que levaram a uma tragédia que mudou muitas vidas. Logo após a sua libertação, Alix tentou reconstruir a sua vida. Por um tempo, ela ficou fora dos holofotes, evitando o contato com a imprensa e as redes sociais. Contudo, 1 ano depois, ela concedeu a sua primeira grande entrevista a uma jornalista canadense. A entrevista foi por videochamada, na qual Alix pareceu calma, centrada e, para muitos, fria. Os seus relatos geraram uma nova onda de polêmicas, pois ela apresentou a sua própria versão dos fatos ocorridos. Na entrevista, Alix afirmou que nunca quis o mal de Forrest Hayes e que a morte dele foi um choque para ela. Ela alegou que a injeção foi feita a pedido dele e acrescentou que não sabia dos seus problemas de saúde anteriores. Segundo Alix, ela acreditava que Forrest conhecia os limites do seu corpo e controlava as suas ações. Ela também negou ter tentado ocultar evidências deliberadamente, alegando que o pânico a levou a tomar decisões precipitadas. Sua posição em relação a Dean também se mostrou igualmente controversa. Em uma entrevista, Alex afirmou que o relacionamento deles era tempestuoso, mas sincero, e que ela ficou devastada com sua morte. No entanto, ela se recusou a responder perguntas sobre as causas da overdose de Dean, assim como sobre as circunstâncias do último encontro deles. Esse silêncio só aumentou as suspeitas. Os familiares de Dean, que anteriormente exigiram a reabertura da investigação, declararam que as palavras de Alex levantam mais perguntas do que respostas. Atualmente, Alex Tillman continua vivendo no Canadá, levando uma vida relativamente reservada. Seus perfis nas redes sociais estão inativos e as tentativas dos jornalistas de obter comentários geralmente não têm sucesso. No entanto, ela continua sendo uma figura que provoca debates acalorados e opiniões opostas. Para alguns, Alex é uma pessoa que se tornou vítima das circunstâncias. Para outros, uma mulher fria cujas ações levaram a 2 tragédias. Os casos de Forrest e Dean deixam muitas perguntas. As mortes deles foram um acidente? Qual foi o verdadeiro papel de Alex nessas tragédias? E você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários.